Olá, Escorpião, tudo bem? Venho aqui com a leitura mensal para agosto para o signo de vocês. Vamos lá? Nessa leitura a gente vai estar focando sobre aspectos afetivos. Vamos lá, signo de Escorpião, afetividade, relacionamentos. Vamos ver aí como que vai ser nesse mês de agosto para setembro. Mentalizando aqui uma leitura muito bonita para todos vocês. Muito bem. E o primeiro recadinho que a gente vê para essa primeira parte de agosto é o seguinte. Aqui a gente vê a cartinha da temperança, que é uma carta muito positiva e que fala de uma retomada de equilíbrio. Então, para quem estava passando aí por momentos mais turbulentos, algumas dificuldades, aqui fala de um momento, uma energia muito favorável para essa harmonia, para esse equilíbrio. Agora, caso você ainda sinta que as situações estão difíceis, está em momentos turbulentos, essa cartinha traz uma orientação muito interessante, que é você acessar suas intuições, você ter uma harmonia tanto do pensar com o sentir, trabalho com amor. Então a gente trazer esses pontos, né, trazer para nossa consciência esses pontos dos quais a gente precisa entrar em um equilíbrio, tá bom? Então esse aqui, ele é o primeiro recadinho para esse mês de agosto, indo para setembro, e a gente vai entender melhor. Isso pode estar muito voltado ao equilíbrio de dar e receber, tá? Porque a rainha sendo a expressão do naipe de ouros, que fala da materialidade, da expressão, ou seja, do que a gente vive de concreto, né, e de manifesto nesse mundo. E ela fala muito sobre o compartilhar, sobre dar e receber. Então ela tem uma grande capacidade de ter uma autossuficiência, e com isso ela não quer essa moeda só para ela, e sim ela está entregando o melhor dela para também receber o melhor. Então essa harmonia pode ser da percepção que vocês já tomaram ou precisam tomar durante esse mês, de quais pontos precisam entrar em equilíbrio, tanto o seu quanto da pessoa que você se relaciona, ou a pessoa que você quer se relacionar. Talvez esse seja a questão aí para vocês já entenderem antes mesmo de um relacionamento, daquilo que precisa estar harmonizado na entrega, no compartilhar, das experiências que algumas pessoas se preocupam muito com o outro e não recebem isso tanto em troca, ou então a questão material, enfim, tudo aquilo que está voltado para o dar e receber. Cada pessoa tem a sua questão específica, mas está voltado aí para essa temática. No inconsciente a gente vê, né, a mudança de visão. Isso pode aparecer por meio de um insight, através das situações que vão acontecer durante esse mês. Então, às vezes, você toma uma atitude diferente, ou você percebe no ambiente, no contexto que você vive, alguma coisa que fala assim, poxa, seria tão interessante eu começar a me comportar de tal forma, eu tentar me abrir, ser mais receptivo, não só para entregar, mas também para receber muita coisa, ou algumas pessoas vice-versa, né? No caso de também entregar para o outro aquilo que recebe, mas geralmente a gente acaba, né, uma regra geral, a gente acaba sempre entregando mais e não recebendo tanto em troca. Então você vai ter aí uma percepção de quais pontos você pode trabalhar, harmonizar, a fim de trazer um equilíbrio nos relacionamentos. Se você não está se relacionando no momento, pode ser que alguma questão do passado, alguma coisa que você já experienciou, já vivenciou, fez com que você tivesse ali na tua memória afetiva essa questão do dar e receber muito forte em você, muito impregnado, e talvez só no fato, nos primeiros momentos que você conhece alguém ou que você já se relaciona, isso fica muito evidente, tá? E aí você vai ter percepção disso. E aí a energia geral do mês fala que, olha só, olha que interessante, né? Quando a gente fala de rainha, é sempre muito do compartilhar, tá? Nesse caso, a gente está falando de expressão, de concretizar, de você realmente expressar essa troca afetiva. Pode estar voltado aqui, né, em muitos dos significados de você entregar um presente, de você expressar, falar coisas agradáveis, ou você favorecer um ambiente de troca, tá? Aqui a gente vê a questão afetiva mesmo, né? Você sentindo, trabalhando todo esse processo, vocês entendendo tudo isso e tudo mais, vocês sentindo essa troca afetiva real, né? Sentindo na questão das emoções mesmo, algo muito mais internalizado. Então aqui
é uma pessoa que já tem maturidade, experiência, autossuficiência no campo da expressão. E aqui a gente fala das emoções, tá? Uma pessoa que está com uma autoestima, com amor próprio, ela está se sentindo pronta para entregar esse copo, não para no sentido de alguém preencher, ela está entregando esse copo cheio para também receber cheio, tá? Então, entendendo aí da simbologia, significa para ter uma troca, não de carências ou cobrindo carências de alguém, sim de que você vai ter aí um relacionamento muito saudável nesse sentido. Como obstáculo, aqui a gente vê um pouquinho, tá? Para algumas pessoas, um estado de ou vulnerabilidade, ou da pessoa ter aquelas crenças limitantes de inferioridade, tudo que envolve, assim, que mexe com as nossas vulnerabilidades. E se manter parado, falar assim, não, aqui eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu nunca vou encontrar um relacionamento como esse, né, de troca saudável e tudo mais. Aqui fala de você se acomodar no sentido de deixar aquilo que te inferioriza, que te deixa para baixo, as experiências anteriores tomarem conta aí dos seus pensamentos, vamos dizer assim, não dos pensamentos, mas das suas decisões, tá? Então a gente vê aqui todo um movimento positivo, todo um contexto muito positivo, com cartas muito positivas, 2 rainhas, né, a temperança, a compreensão, mas aqui pode ser que com toda essa energia, com todo esse contexto envolvido, pode ser que para algumas pessoas seja muito difícil de tomar um movimento frente a tudo isso, a essa compreensão e esse compartilhar. Não fique assim, tá? Não tenha medo de andar, de caminhar diante as suas vulnerabilidades. Vai dar tudo certo. E aí, no futuro próximo, vocês muito mais bem direcionados, tá? Ou direcionadas, vocês muito mais decididos, tomando as escolhas certas. Equilíbrio, aquele equilíbrio que a gente falou, olha só, né? Que cada pessoa tem aí a sua questão dentro dessa temática. Aqui fala que esse equilíbrio não é só tomado, mas ele vamos dizer assim, a gestão, a administração desse equilíbrio, você já está aí nesse posto. Você já está sabendo muito bem como pilotar, como dominar esse carro. E quando a gente fala do carro, se trata do quê? Da nossa mente, da nossa vida, a forma com a qual a gente se orienta, os nossos princípios, né? Enfim, todo aquele conjunto de decisões que a gente toma durante esse mês, que a gente pode tomar durante esse mês, sendo muito bem direcionado. Se isso está no futuro próximo, isso significa que a gente trabalhou com todas essas questões. E aí a gente vai entender melhor como que vai ser esse processo. Muito bem. Muito bem, pessoal. E aqui, aquela questão, né, que eu falei de, para algumas pessoas, aquilo a pessoa ficar resistente, ter essa carta como obstáculo, deixando ela imóvel, pode muito estar voltada aí uma distração, tá? Então, o que isso significa? A taça tá aí, tá sendo ofertada, tá bom? Então, se você entrega cheio, essa pessoa também vai entregar, também vai ser ofertada as oportunidades, né, de um relacionamento, de você melhorar o seu relacionamento nesse sentido, estão aí. E isso é reforçado aqui por essa simbologia dessa carta, que é um mas aqui surgindo, né? Dizendo que tem aí essa oportunidade. Mas olha por que essa pessoa está olhando. Para outras questões. E aqui, de acordo com, né, as cartas aspectadas, pode ser questões até um pouco negativas. Então, muito me parece aqui que são questões voltadas de si mesmo, de crenças, de ideias que te fazem aí pensar e voltar nesse assunto várias e várias vezes, né? Então aqui pode ser oportunidades passadas, coisas que já te falaram, que ficam aí na sua cabeça, e aqui fala assim, ó, tem uma nova oportunidade, mas olha a postura dessa pessoa, resistente, fechada, não querendo se movimentar. E quando a gente fica nessa energia, né, nesse estado, é como se essas oportunidades que passaram, o foco nessas oportunidades ou nessas questões, né, que te deixam nessa postura fechada e até mesmo em luto ou apática, diz que aqui, ó, olha aqui, essa taça com alguém querendo compartilhar, ou você querendo trabalhar com alguém, querendo se relacionar com alguém, veja que isso fica em segundo plano. Olha aqui o segundo plano aqui, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Isso é uma questão de percepção, tá? É favorecer, eu diria que essa cartinha está sendo a mais importante nessa leitura toda. É você ter a visão, a percepção, mudando alguma forma de ser, mudando uma forma de pensar
que vai consequentemente mudar também no seu comportamento, e que com isso vai fazer com que você saia, né, de alguma questão nesse estado e consiga enxergar ou uma solução, então aí é uma oportunidade muito bacana. E é claro que isso também pode estar muito envolvido com o teu mundo interno. Quando vem essa cartinha do Papa, fala muito sobre você ter contato com o teu mundo interno, com aquilo que é sagrado para você. Então, lembra quando eu falei de princípios, né? De você estar seguindo por um caminho em que tem muito a ver com você, com aquilo que você tem como expectativa nas relações e tudo mais? Você precisa saber quais são. O que eu quero no relacionamento? O que para mim é importante? O que vai me ajudar a me desenvolver nessa jornada? Que vai me ajudar a evoluir? E que com isso eu acho que eu vou estar num relacionamento saudável. Tudo isso são coisas muito sagradas, muito importantes, internas que a gente tem, que a gente precisa entrar em contato através de um processo de interiorização, de franqueza com nós mesmos, do que nós queremos e do que nós achamos que temos que receber num relacionamento, tá? Da troca afetiva e voltar-se para isso para poder compreender e então ter esse processo do compartilhar. E aí, lá no finalzinho, veja que essa carta ela fala muito de apego, de posse, né? Totalmente o contrário aqui, ó, dessa cartinha que vocês estão em mente, é o que está na mente de vocês, é a Rainha de Ouros. Aqui é o compartilhar e aqui é o não compartilhar. Então, com tudo isso que vai acontecer durante esse mês, pessoal, lá no final vocês vão estar vendo de frente o que era que estava afetando. Sempre quando uma carta cai, tá bom? Isso significa que vocês vão estar encarando de frente. Não que vai acontecer sem vocês entenderem, como um golpe de sorte, não é bem assim. Aqui a gente fala de compreensão, tá? Então é uma coisa que vocês vão entender em vocês, se trata de vocês, aqueles pontos ou de egoísmo, ou de que a gente se entrega demais, dá todas essas moedas e fica vazio. Aqui fala do equilíbrio da temática. Veja só, da temática do final, que é aquilo que eu preciso compartilhar e aquilo que eu preciso receber do outro, tá? Então aqui são cartas muito boas, a energia é muito boa, baseada aí no equilíbrio, na temperança, e que vai fazer com que vocês entendam como a troca, veja só, como a troca ela faz parte, é importante, e que vai ser um tema central nos relacionamentos para vocês durante esse mês. E como isso pode beneficiar vocês, como isso pode trazer relações mais saudáveis e que, de repente, para algumas pessoas aqui que me faz pensar, é que finalmente viver isso aqui, finalmente poder presenciar não só de dentro para fora, mas também ver aí no teu mundo, no seu mundo de relacionamentos, no seu contexto de relacionamentos, relações muito mais saudáveis, certo, pessoal? Muito bacana, uma leitura muito profunda. E aí a gente vai tirar aqui uma cartinha de compreensão dessa leitura, Escorpião. Vamos lá. Signo de Escorpião. Muito bem. E a cartinha que sai é a Fonte. Olha que linda, é um as, que também se trata de muita oportunidade, sendo um as de paus, fala de oportunidades muito empolgantes, coisas muito boas. Por isso, para mim, faz muito sentido, já estava fazendo muito sentido, mas reforça a ideia de que é algo novo para muita gente que está voltada aí para essa troca mais saudável. Mas veja que a fonte, quem recebe direto da fonte, ou seja, de si mesmo, aquilo, né, do afeto, da materialidade, da forma de se expressar, ela não vai entregar coisas pela metade, ela vai entregar coisas inteiras, coisas preenchidas, e preencher outras pessoas para também receber isso em volta. Então aqui fala de uma autossuficiência, de você entregar para receber algo muito grandioso aí durante esse mês. Certo, Escorpião? Então veja, todos esses conselhos são conselhinhos aí muito valiosos e que eu acredito que vão fazer aí toda a diferença para vocês no sentido de relacionamentos e também com muitas oportunidades, certo? Um forte abraço.